Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Abra a tua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 21. Capítulo 21 de Mateus. Versículo 28. Mateus, capítulo 21, verso 28. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. O que acham? Jesus falando. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Amém? Vamos orar? Querido Espírito Santo, Deus poderoso, fala conosco neste momento, Pai. Não somos nada sem a Tua graça, não chegamos a lugar nenhum sem a Tua graça, querido Espírito Santo. Precisamos, Senhor, aprender de Ti, precisamos crescer, precisamos ir mais além, querido Deus. E por isso, Pai, estamos aqui neste momento, para ouvir e aprender, para ouvir a Tua palavra. Eu te peço neste momento, Senhor, elimina tudo que há em mim, Senhor, do meu conhecimento, das minhas condições, Pai. Elimina, Senhor Deus, as minhas limitações. Eu dependo, querido Espírito Santo, totalmente da Tua graça e da sabedoria que o Senhor vai ministrar neste momento, e que os corações estejam abertos, Pai, é o que eu te peço. Cada um esteja pronto e apto para receber essa palavra, Pai, essa palavra que muda, essa palavra que transforma, esta palavra, querido Espírito Santo, que exorta muitas vezes, mas esta palavra que faz de todos nós mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, amém. Graças a Deus, amém. Amém? Gente, antes de ministrar essa palavra, eu gostaria de ler para vocês alguns testemunhos. Todas as semanas eu tenho recebido testemunhos na rádio, tenho recebido testemunhos nas redes sociais. Quem tem lá a nossa página, tem lá o perfil, você vê que volta e meia as pessoas testemunham, falam de alguma coisa que o Senhor está fazendo. E eu gostaria de compartilhar com você aqui alguns testemunhos antes. Olha o que diz aqui a Rose. Paz, pastor, há muito tempo esperava por uma palavra que impactasse a minha vida, e desde que comecei a frequentar esse ministério, estou voltando para o primeiro amor. Domingo passado a palavra penetrou em meu coração de maneira sobrenatural. Eu creio que isto é só o começo de muitas bênçãos que Deus ainda vai fazer, que Deus continue te usando. É a Rose Meire. A Rose está aqui? Está aqui a Rose? Não veio hoje? Ela testemunhou aqui no meu Facebook. A Angelita também disse o seguinte: Paz, pastor, tenho um testemunho para compartilhar com vocês. Eu e a minha irmã brigamos feio, já fazia 4 meses que nós não nos falávamos. Semana passada eu ouvi uma pregação e pedi perdão para ela, e Deus fez um milagre em nossas vidas. Eu voltei para Deus, estou na bênção. Deus seja louvado na sua vida. Abraço, a Angelita. Olha que extraordinário o que é a palavra de Deus. A Andressa diz o seguinte: a paz do Senhor, pastor. Quero primeiramente parabenizar o programa e tal, e quero dizer que com as suas pregações eu sinto a presença de Deus, confirmando o que devo fazer em meio às lutas. O diácono Heraldo disse o seguinte: paz de Cristo, pastor, sou de Balneário de Barra do Sul e escuto com a minha família suas mensagens pela rádio. Que o Senhor Jesus continue abençoando o seu ministério. Abraços, ele diz aqui. Ainda existe a Luciana, que disse que ela, desde que começou a ouvir a palavra, ela lá de Bombinhas, as mensagens na rádio, desde que ela começou a ouvir as mensagens, ela mudou de vida. O seu casamento mudou,
o seu relacionamento com os vizinhos mudou. Ela disse que ela coloca as mensagens no alto, no volume alto, e os vizinhos e a comunidade ali em volta que ouve a rádio, tem mudado com ela com aquelas pessoas através da palavra de Deus. Meu irmão, olha que poderosa que é a palavra de Deus. Aqui o que essas pessoas estão falando não é do Fernando. O Fernando não tem poder para fazer nada. O Fernando não tem condições de mudar a vida de ninguém. Agora, a palavra, quando é liberada, a palavra, quando é lançada, ela muda completamente a vida de alguém. E eu estou compartilhando isso com você por quê? Porque você faz parte disso. Você é fundamental nesse processo, porque essas palavras estão sendo ministradas aonde? Aqui na igreja. Essas palavras, a mensagem que eu estou pregando hoje, vai estar amanhã ao vivo, amanhã vai ser reprisada na rádio, no meu programa, às 11 horas da manhã. E eu tenho certeza que muitas vidas poderão ser transformadas também através do poder dessa palavra que é ministrada aqui hoje. Isso só acontece porque você tem estado nos cultos. Isso só acontece porque Deus abriu as portas para que a gente possa pregar. Isso acontece porque Deus está nos dando condições de manter um ambiente para que a gente possa pregar e levar a palavra do Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos essa responsabilidade. Essa responsabilidade não é só do pastor. Essa responsabilidade é de toda a igreja. Jesus Cristo disse que todos nós tínhamos a responsabilidade de ir pelo mundo e fazer discípulos. Quantos são discípulos aqui? Todos nós temos essa responsabilidade. Meu irmão, existe algo que tem um poder enorme de divulgação. Se chama rede social. Quantos aqui estão nas redes sociais? Facebook, Twitter? Levanta a mão, quantas pessoas estão aqui? Todo mundo, quase todo mundo aqui está nas redes sociais. Rede social, meu irmão, é um instrumento poderosíssimo para divulgação. Você pode observar que você vê que as pessoas postam qualquer coisa na rede social, logo já se espalha. O ser humano, ele vive por modelo de imitação. O ser humano vive por modelo de imitação. Você sempre está se espelhando em alguma coisa. Mesmo que você não esteja, talvez, notando isso, mesmo que você não se dê conta disso, você está sempre observando alguma coisa e você passa a reproduzir aquilo que você observa. Por isso que a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Por quê? Porque você teve uma educação em casa, você teve uma orientação em casa, de repente você começa a andar com pessoas que têm uma orientação diferente da sua, péssimos hábitos, maus costumes, você sem notar, daqui a pouco você está agindo exatamente igual àquelas pessoas que você está andando, você começou a corromper os seus bons costumes, porque você tem isso dentro de você, nós imitamos. Por isso que Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo entendia esse processo, Paulo sabia disso, e o camarada, para dizer sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, precisa ter moral, não precisa? Precisa ter moral para chegar assim: olha para mim, imita a mim, copia o que eu estou fazendo, porque eu sou um que imita a Cristo, eu sou um que obedece a Cristo. E eu estou falando isso, meu irmão e minha irmã, porque você vê, por exemplo, nas redes sociais, se você posta uma foto hoje, de lado, e fica diferente a foto, daqui uma semana está todo mundo postando a foto de lado, não é verdade? Se você posta algo diferente, rapidinho já existe um monte de compartilhamento, rapidinho aquilo se espalha, porque as pessoas imitam, as pessoas procuram exemplos para compartilhar, para imitar, para copiar. Isso faz parte do ser humano. Então, se a gente sabe disso, se a gente conhece isso, se a gente está aprendendo isso, por que nós muitas vezes, meu irmão e minha irmã, não divulgamos, não usamos as redes sociais, não usamos a ferramenta que Deus nos deu, que você tem condições de entrar? Por que você não usa isso para divulgar o Evangelho? Por que nós não usamos isso para levar a palavra do Senhor? Por que muitas vezes a gente olha e utiliza essas ferramentas para fazer tantas coisas? Falar mal dos outros, olhar coisas que não precisam fazer, jogar. Meu irmão, esses dias a coisa é feia. Esses dias eu recebi convite para jogar naquele negócio do Facebook de um pastor. Onde já se viu? Onde é que nós vamos parar desse jeito? Quanto tempo você perde? Você deveria estar pregando a palavra, você deveria estar sendo instruído na palavra, você poderia estar aprendendo algo do Senhor para ficar jogando e perdendo tempo na internet com coisa que não vai mudar nada a tua vida. E Deus está dizendo assim para você: você tem que ser um referencial, meu irmão e minha irmã. Talvez você não tenha noção, mas você está servindo de exemplo para alguém.
Você está servindo. Existem pessoas nesse momento que estão te observando. Existem pessoas neste momento que estão imitando a sua conduta. Tem muita gente que quer ganhar a sua família para Cristo, mas ao invés dele se mudar a conduta e os seus familiares começarem a prestar atenção que ele é diferente, que ele age diferente, que ele tem um outro comportamento, ao invés de ele fazer isso, não, ele passa a andar exatamente como os seus familiares andam. A Bíblia diz, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Pedi para baixar um pouquinho o volume ali atrás. Então a palavra do Senhor nos ensina e nos mostra que nós somos luz, que nós somos sal, que nós somos instrumentos nas mãos de Deus para servir como referencial para que outras pessoas nos imitem. O que eu quero dizer para você com isso, meu irmão, a partir de hoje? Quando você entrar na rede social, quando você for para Facebook, quando você for para Twitter, nada disso é proibido, mas faça desta ferramenta um instrumento para ganhar almas. Leia a Bíblia, procure um aprendizado na palavra do Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você, posta lá na internet o versículo que Deus te deu, a palavra que Deus te deu, aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração, porque muita gente vai olhar para você e vai ver em você algo que vale a pena ser imitado e vai um dia estar aqui servindo a Deus junto com você. Modelos, nós precisamos servir como referenciais, como modelos para a nossa família, modelos para os nossos amigos, modelos para a nossa sociedade, pessoas que de fato vivem uma vida com Deus, de fato estão querendo viver com Deus. Meu irmão e minha irmã, você que tem aí celular aqui, tira uma foto do culto, bota lá na internet, eu estou no culto, eu estou no local abençoado, Deus está mudando a minha vida, a palavra de Deus fala comigo. O diabo sabe disso e usa essa ferramenta como ninguém. Você pega hoje na internet e você vê as pessoas postando fotos de balada, fotos de shows, de eventos que vão acontecer, rapidamente aquilo vai se compartilhando, vai se espalhando, as pessoas que estão sem referenciais olham para aquilo ali e dizem, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou, fulano foi, a fulana foi, é lá também que eu vou. Meu irmão, começa a compartilhar da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus, das coisas que Deus tem feito na tua vida, começa a difundir isso por essa ferramenta extraordinária, porque você vai ver essa igreja entupida, meu irmão e minha irmã, de muita gente salva e resgatada, porque você é um exemplo, você é um referencial, você é um modelo a ser seguido. Amém? É isso que a palavra do Senhor nos ensina, é isso que nós observamos, é isso que nós precisamos fazer. E aí eu gostaria de trazer uma palavra para você, que eu vou dizer algo do meu coração. Eu não gosto de ministrar palavra assim. Eu fico, quando eu recebo palavra desta forma, eu começo a brigar com Deus, a discutir com o Espírito Santo de Deus. Eu aceito, eu sou obediente, eu sou um servo, mas como você, eu gosto demais daquelas palavras que nos dizem sobre promessa, que nos dizem sobre vitória, que nos ensinam a nós vamos romper, nós vamos prosperar, nós vamos crescer, nós vamos mais além. Isso tudo é verdade, porque isso tudo está na palavra de Deus. É uma verdade, você tem promessa, você tem vitória, Deus tem algo para a tua família, Deus tem algo novo para a tua casa, Deus vai restaurar o teu casamento, Deus vai restaurar a tua história, tudo isso é verdadeiro. Domingo passado aqui eu preguei uma palavra sobre o Salmo 128, como é feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Como é feliz, meu irmão? Como é feliz quem teme ao Senhor, como é feliz quem reconhece a soberania do Senhor, como é feliz aquele homem, aquela mulher que reconhece, que é reverente à palavra do Senhor e que anda com o Senhor Jesus Cristo. Como é feliz, a Bíblia diz que todas as coisas vêm sobre ele, as bênçãos, as maravilhas do Senhor vêm sobre nós. Isso é uma verdade bíblica, só que a palavra do Senhor também trata de outras verdades, e essas verdades precisam ser colocadas, essas verdades precisam ser avaliadas, essas verdades precisam ser pensadas, precisam ser refletidas na tua vida. Jesus Cristo aqui está pregando sobre isso, Jesus Cristo aqui está falando algumas verdades, meu irmão e minha irmã, que nos confrontam muitas vezes. Você não faz ideia do quanto eu fui confrontado hoje, desde onde você não faz ideia da guerra espiritual que eu estou passando para poder ministrar essa palavra para você. Desde ontem eu tenho enfrentado uma guerra espiritual, eu não dormi direito, eu até em sonho eu fui atacado, eu passei o dia todo ruim, porque eu sei o poder que há na palavra do Senhor, e eu sei que muitas vezes quando nós somos confrontados, nós mudamos de vida. Deus me confrontou muito, inclusive a mim nessa palavra,
Jesus Cristo aqui está falando algo extraordinário. E antes de falar exatamente o que ele está dizendo, eu gostaria de contar uma história para você. Existia um rapaz que nasceu numa família totalmente desestabilizada, desorientada. Uma família desequilibrada. O pai era um homem que não cuidava dos seus filhos. O pai era um homem que pensava só em trabalho, só em estar longe. Não dava carinho, não dava atenção. Muitas vezes o pai desse rapaz, ele violentava, agredia fisicamente a mãe na frente dos filhos. Esse menino cresceu no meio desse âmbito familiar. A mãe desse menino, uma mulher desequilibrada, uma mulher amargurada, uma mulher que por causa das dores e do sofrimento que estava passando, que passou com seu marido, que passou na sua vida, descontava nos filhos os problemas que ela vivia. E assim esse menino foi crescendo. E assim esse menino foi passando uma infância, largado à própria sorte muitas vezes, sem carinho, sem atenção, sem instrução, sem receber algo que pudesse lhe orientar na vida que ele teria pela frente. Quando esse menino chegou na adolescência, ele começou a dar indícios daquilo que ele seria quando crescesse. Ele começou a andar com pessoas que viviam mais ou menos a vida como a dele, outros adolescentes e jovens um pouco mais velhos que não estavam muito preocupados com o futuro, não tinham pais que se preocupassem, não tinham pais que colocassem limites. Esse adolescente começou a andar pelas ruas da cidade, começou agora as festinhas, andava pela rua, jogava pedra em casas, chutava saco de lixo na rua, ele e os seus amigos. E aí foi passando a adolescência, esse rapaz entrou na juventude, e junto com a juventude começou a vir as primeiras namoradinhas, começou a vir as primeiras baladas, e junto com as primeiras baladas ele começou a experimentar a droga. Foi apresentado a esse rapaz droga, e esse rapaz descobriu na droga algo que ele não tinha encontrado em nenhum outro lugar. Ele descobriu que a droga era aquilo que lhe dava coragem, a droga era aquilo que lhe tirava dele o complexo de inferioridade. Muitas vezes ele nem sabia que tinha, mas a verdade é que ele tinha. Era um rapaz complexado, e quando ele usava a droga, aquilo parece que sumia, ele se tornava muito popular, ele falava, ele se divertia. E aí o tempo foi passando, a droga passou e parou de ser uma diversão, e agora essa droga ela se tornou uma necessidade. E quando a droga se tornou uma necessidade, ele começou a descobrir que os amigos que ofereciam a droga já não davam mais a droga. As amizades que ele tinha para compartilhar aqueles momentos de festa já não dividiam mais. Por quê? Porque todos estavam na necessidade, e a necessidade, quando ela vem, o vício vem, você precisa de mais para poder suprir aquele vazio. Então, se eu preciso de mais, agora é tudo meu, eu não vou dividir com mais ninguém. Esse jovem era um jovem que não tinha condições econômicas muito... Não era uma pessoa rica financeiramente. Logo ele começou a roubar as coisas dentro de casa. Mas como eu disse para você, como eu falei para você, esse jovem era de uma família desequilibrada. Esse jovem era um jovem que tinha um pai que não se preocupava muito com ele desde que ele nasceu, uma mãe que não sabia o que ia fazer da vida, apanhava do pai. Logo que esse rapaz começou a roubar as coisas dentro de casa, o seu pai expulsou ele de casa. E aí ele foi morar na rua. E ele indo morar na rua, ele se juntou com quem? Com aquelas pessoas que viviam uma vida como ele vivia. E aí esse rapaz foi indo, até que ele começou a tramar e planejar assaltos. Um dia ele fez um assalto, e nesse assalto ele entrou numa família, numa casa de família, uma família muito unida, uma família muito carinhosos uns com os outros. E ele entrou naquela casa para assaltar aquela casa, roubar o que ele precisava para usar a droga. Quando ele viu aquela família unida, quando ele viu aqueles filhos, aqueles pais, aquelas pessoas que ele percebeu que tinham unidade, ele foi tomado por uma ira, uma inveja, um sentimento ruim, algo tenebroso, e a atitude que ele teve foi de matar aquela família. Ele matou os 2 filhos daquele casal. Ele matou. E aí foi preso por isso. Foi preso, e no país que ele morava,
na terra em que ele vivia, existia uma sentença de morte para quem fazia isso. Condenação. Existem países que existem a condenação perpétua, existem países que existe a condenação de morte. Esse rapaz, ele foi condenado à morte. E ele foi condenado ao pior tipo de morte que existia nas leis daquele país. Morte por sufocamento, horrível a morte. Ele foi condenado por essa morte. Só que, pouco tempo antes da sua condenação, ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Cristo. Ele ouviu falar que Jesus perdoava os pecados dele. Ele ouviu falar de que existe um Deus que pode salvá-lo. E aí eu te faço uma pergunta, meu irmão e minha irmã. Esse jovem se arrependeu, esse jovem aceitou Jesus, e esse jovem não se livrou da morte, ele morreu. Mas eu te faço uma pergunta, se coloque no lugar do pai e da mãe desse jovem. Se coloque no lugar do pai e da mãe. A nossa natureza humana, a nossa natureza de ser humano, para poder sentir com que de fato a justiça seja feita, nós precisamos ver a justiça, nós precisamos ver o criminoso, nós precisamos ver a pessoa pagar por aquilo que ela cometeu, porque isto é algo que, se não acontecer, nós ficamos com a sensação de impunidade, é ou não é? Isso é o que acontece. Então eu paro para colocar, para que você preste atenção neste momento, se coloque no lugar do pai e da mãe dessa criança. Você acha que essa pessoa foi salva? Você acha que essa pessoa recebeu a salvação? Você acha que essa pessoa, de fato, na hora da morte, ela foi para o céu? Você acha isso? Muitos de nós achamos que não. Muitos de nós queremos que não. Essa é a grande realidade. Mas no dia que você falecer, no dia que você for para o céu, ou na volta do Senhor Jesus Cristo, você vai perceber que a primeira pessoa que entrou no paraíso e lá está, foi alguém com uma história muito semelhante à vida desse rapaz. Essa é a grande realidade. Essa é a grande verdade. O ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele estava lá por merecimento. O ladrão da cruz estava lá porque ele havia feito algo que de fato ele merecesse estar lá. Jesus Cristo não. A Bíblia diz que ele olha e diz assim, ó, nós merecemos estar aqui. Agora este que aqui está não tem pecado algum. Senhor, lembra-te de mim no dia que tu entrares no paraíso. E Jesus Cristo olha para ele e diz assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Misericórdia de Deus. Isso quer dizer compaixão de Deus. Falando por mim, eu de fato não creio que todas as pessoas que vivem uma vida desse jeito se arrependem, mas muitos se arrependem sim, e essas pessoas, quando se arrependem verdadeiramente, têm o mesmo direito que você tem, que eu temos da salvação, arrependimento e mudança de vida. E por que eu estou falando isso? Porque o que me preocupa, meu irmão, não é nem o fato de um assassino ter ou não direito a ir para o céu. O que me preocupa é aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz, que Paulo diz lá em 1 Coríntios 6 e 9, onde Deus, meu irmão e minha irmã, diz que aqueles que roubam, aqueles que adulteram, aqueles que são imorais, aqueles que mentem, aqueles que trapaceiam, aqueles que vivem uma vida de traição, aqueles que caluniam os outros, todas essas pessoas para Deus estão exatamente na mesma condição do que um assassino. Eu acho que aqui dentro da igreja não vai ter isso, mas eu tenho absoluta certeza que amanhã na rádio irão me ouvir pessoas que mentem, pessoas que roubam, pessoas que trapaceiam, pessoas que não fazem um negócio sem passar a perna em alguém, pessoas que traem as suas esposas, homens que traem as suas esposas, mulheres que estão dando conversa ou ouvido, bola para Dom Juan de quinta categoria na internet. Essas pessoas todas, a Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus. Jesus Cristo lá em Apocalipse capítulo 22, verso 15 diz, não se deixe enganar, de fora ficarão os cães, os idólatras, de fora ficarão aqueles que trapaceiam, de fora ficarão aqueles que enganam, de fora ficarão todos aqueles que amam e que praticam a mentira. Meu irmão e minha irmã, talvez você nunca tenha roubado, talvez você nunca tenha matado ninguém, mas a verdade é que todos nós precisamos nos arrepender de muita coisa que nós estamos fazendo. Tem muita gente que não aceita Jesus,
Tem muita gente que não vem para a igreja, tem muita gente que não toma uma decisão de andar com Cristo, porque diz o seguinte: eu nunca roubei, eu nunca matei, e se eu nunca roubei, eu nunca matei, então isso quer dizer que eu não dependo de arrependimento, que eu não preciso do Senhor Jesus Cristo, que a minha vida está muito bem e obrigado. Não está não, meu irmão. Todos nós temos algo que nós precisamos nos arrepender, mudar de vida, porque só o arrependimento provoca o perdão de Deus sobre a nossa vida. E aí eu te faço uma pergunta nessa noite: o que você precisa se arrepender? O que nós precisamos mudar na nossa vida? O que está errado na nossa vida que nós precisamos confrontar, decidir hoje, a partir de hoje: Senhor, a partir de hoje eu vou mudar, a partir de hoje eu vou determinar, a partir de hoje eu me arrependo disso que eu estou fazendo, a partir de hoje a minha vida vai mudar, porque arrependimento significa transformação total, significa você mudar completamente as atitudes que você está tomando de errado. Todos nós estamos fazendo isso, todos nós estamos errando, todos nós estamos falhando, e o pior problema do pecado não é o pecado em si, porque quando você peca e se arrepende, na hora o Senhor te perdoa. O problema é que nós estamos errando, e nós vamos nos conformando com o pecado, e aí o conformismo com o pecado, Deus chama de iniquidade. A iniquidade é tornar normal aquilo que é pecado, aquilo que é errado, aquilo que está fora de lugar, aquilo que precisa mudar, aquilo que nós precisamos lançar fora da nossa vida, para que a gente tenha de verdade o direito da salvação, a herança, a promessa. Deus tem promessa para a tua vida, Deus quer que você viva a tua vida com abundância. Agora muita coisa precisa ser mudada em mim, em você, em todos nós, em nome de Jesus. Amém? Sumiu glória? Sumiu glória dentro da igreja hoje? Dói. E aí Paulo vem, daqui a pouco vem o óleo, calma. Mas é verdade, nós temos que confrontar. Por isso que eu disse para você, muito eu fui confrontado nessa mensagem hoje. Eu comecei a olhar para dentro de mim e ver que tem muita coisa que está errada, muita coisa que precisa mudar, muita coisa que eu preciso me arrepender, muita coisa ainda do caráter do Fernando, do velho homem, que precisa sair dentro de mim. Todos nós somos assim. O nosso processo de santificação, ele é diário, ele é constante, ele não para, ele é de dia a dia, ele é todo o tempo, até que o Senhor Jesus Cristo volte para te buscar, porque o teu processo de santificação termina com o corpo glorificado. Vai terminar com um corpo glorificado. Esse corpo corruptível vai ficar aqui, meu irmão e minha irmã. Você terá um novo corpo, novas vestes. Você viverá com o Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Agora o processo de santificação precisa ser constante. Nós não podemos parar de caminhar. Nós não podemos mais brincar de igreja. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra. Se você for ler a Bíblia, você vai ver. Os sinais estão aí para todos nós vermos, meu irmão. Então vamos nos santificar. Vamos nos arrepender dos nossos erros, vamos deixar para trás aquilo que nós estamos levando como se fosse normal. Afinal de contas, eu nunca matei mesmo, eu nunca matei, mas às vezes eu dou a passo a perna em um, às vezes eu estou mentindo, às vezes eu estou enganando alguém, às vezes eu estou sendo mão de vaca dentro de casa, e os avarentos também não vão para o céu. A Bíblia diz, a família está passando necessidade, as pessoas estão precisando da tua ajuda, você tem condições de estar com a mão fechada. A Bíblia diz para você lançar, para você ajudar, para você dividir, para você compartilhar. A Bíblia está mandando nós fazermos isso. Nós precisamos fazer isso se nós somos referenciais na terra, meu irmão. Amém? Amém. E aí Paulo vem e diz o seguinte: quando nós nos arrependemos, quando nós de fato dizemos o seguinte: olha, Senhor, eu não quero mais isso, eu não quero mais viver neste erro, eu não quero mais falhar, eu reconheço, porque arrependimento não é justificativa. Quantas vezes nós chegamos para Deus e estamos nos justificando? Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei. Aquele rapaz, Senhor, ele podia botar um monte de justificativa. Afinal de contas, ele foi abandonado dentro de casa, ele teve um pai que batia, ele tinha uma mãe que era desequilibrada, ele teve uma infância completamente fora dos padrões que uma criança precisa para crescer com a sua mente saudável. Mas ele poderia justificar de tantas formas, ele não justificou nada, ele simplesmente se arrependeu. E nós precisamos fazer isso quando nós chegamos na presença do Senhor, meu irmão e minha irmã. Decretar, simplesmente declarar: Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, eu estou errando aqui, eu preciso mudar isso, eu reconheço hoje que eu estou errando, eu sei que eu preciso mudar muitas coisas na minha vida, eu não quero me conformar com o erro, eu vou mudar de vida. Precisamos fazer isso, meu irmão e minha irmã, precisamos fazer se nós quisermos crescer como igreja saudável, forte. A Bíblia diz que a igreja que o Senhor Jesus Cristo vem buscar é uma noiva sem ruga,
sem mácula, sem mancha, adornada, vestida para o casamento, para as bodas, uma noiva pura. É isso que o Senhor Jesus Cristo vem buscar, meu irmão e minha irmã. Então nós precisamos ter esse entendimento e este temor. Amém? Precisamos disso, precisamos fazer isso. Aí Paulo vem em Efésios 2:8 e diz assim: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isto não vem de vocês, mas é um dom de Deus. Aí é que está, meu irmão e minha irmã, a maravilha de Cristo. Aí é que está a maravilha do poder da palavra do Senhor. É pela graça. Ninguém merece. A graça significa favor imerecido de Deus. Todos nós somos imerecedores desta salvação. Todos nós somos indignos da salvação. Todos nós somos indignos para receber isso, mas a Bíblia diz que se você crer que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, que o Senhor Jesus Cristo morreu por você, se você crê que Deus ressuscitou Ele dos mortos, se você crê que Ele foi aos céus, se você crê que Ele enviou o seu Espírito Santo, se você crê que o Espírito Santo de Deus hoje está aqui, se você crê que você é templo e santuário do Espírito Santo de Deus, se você crê que um dia o Senhor Jesus Cristo voltará para resgatar, para buscar a sua igreja, se você crer em tudo isso, pela graça você está salvo. O favor de Deus vem sobre a tua vida, a unção de Deus vem sobre a tua vida, a graça do Senhor vem sobre a tua vida, e você passa a receber todas as promessas que Deus tem para a tua vida. É pela graça, a Bíblia diz, é pela graça. Paulo fala, Paulo diz o seguinte: é pela graça que vem pela fé, isto não vem de vocês, isso é um dom de Deus. É o Senhor que derrama graça sobre a tua vida, é o Senhor que transforma a tua casa, é o Senhor que salva os teus filhos, é o Senhor que vai fazer isso, queira os outros ou não, gostem os outros ou não, concordem os outros ou não, pela graça você está aqui nesta noite, salvo, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quanta gente, meu irmão, olha para você e diz: você não pode, você não merece, você não deveria, você não tem condições. Não importa o que os outros pensem, pela graça você teve fé no Senhor e você recebeu um presente, um dom de Deus. A unção do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida e basta, basta, basta. E aí Paulo continua dizendo o seguinte, que pela graça, a graça, Efésios 4:7, a graça foi concedida a cada um de nós. Esta graça foi concedida a cada um de nós de acordo com a medida repartida por Cristo. Olha o que Paulo fala, 4:7, bota lá, Leandro. Eu acho que é isso. Que a graça nos foi concedida de acordo com a medida repartida por Cristo. Vê se é isso, Leandro. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Efésios 4:7. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Toma muito cuidado. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós olhamos para alguém que está sendo alvo da graça de Deus e questionamos essa graça. Precisamos tomar muito cuidado quando você ver alguém que hoje tem a sua vida transformada, que hoje está tentando viver uma vida reta diante do Senhor, que hoje abandonou a vida de pecado, e aí nós olhamos e dizemos assim: o quê? Aquele ladrão, aquele mentiroso, aquele adúltero, aquele que vivia uma vida de engano, aquele que passava a perna em todo mundo, agora foi para a igreja, agora está na igreja. Quer enganar quem? Aquela que vivia aí passando o rodo na cidade, aquela que o nome dela era Piriguete, agora vem para a igreja. Quer enganar quem com essa história de ir para a igreja? Meu irmão e minha irmã, se a graça do Senhor está sobre a vida desta pessoa, respeite a graça do Espírito Santo de Deus, porque se ele enganava, ele não vai enganar mais, se ele roubava, ele não vai roubar mais, se ele traía, ele não vai trair mais, se ela tocava o terror na cidade, ela vai arrumar um marido, será a melhor esposa deste mundo, porque a graça do Espírito Santo de Deus traz o fruto sobre a vida das pessoas e transforma a vida das pessoas. É graça. Quando nós questionamos a graça de Deus sobre a vida de alguém, nós estamos no mínimo chamando Jesus Cristo de ignorante, porque é Ele que dá. A Bíblia diz que a medida quem dá é Ele, é concedida por Ele de acordo com o propósito que Ele tem.
Meu irmão e minha irmã, a grandeza de caráter está em nós reconhecermos a graça sobre a vida de outra pessoa, porque a palavra do Senhor diz: dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. No dia que você reconhecer a graça sobre a vida de alguém, a unção sobre a vida de alguém, existe uma medida certa para você, uma medida que vai transbordar sobre a tua vida, existe uma graça específica para a tua vida, um dom, um talento, um chamado, um ministério, existe algo dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo que vai transformar a tua vida, mas isso vem mediante o reconhecimento. Muita gente não cresce porque não reconhece a graça sobre a vida dos outros. Muita gente não cresce porque fica questionando: Deus, por que Deus está fazendo isso na vida do outro e não está fazendo na minha? Por que o Senhor fez aquilo? Eu estou aqui há tanto tempo, eu estou fazendo tantas coisas, eu estou há tanto tempo salvo, de repente a pessoa chega e já vai fazendo e já vai acontecendo. Jesus Cristo trata aqui nesse texto. Quer ver? Vamos voltar lá no texto, Mateus 21, olha o que Jesus diz, versículo 31, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para mostrar o caminho da justiça. Qual é o caminho da justiça? Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. O caminho da justiça chama-se arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Quando nós nos arrependemos, nós confessamos. Quando nós confessamos, o Espírito Santo de Deus derrama o sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida, que nos purifica de todo erro, nos purifica de todo pecado, e a partir daquele momento a graça do Espírito Santo de Deus está sobre a tua vida. As pessoas olham para você e dizem: ela mudou, ele mudou, é uma outra pessoa, parece o mesmo, mas não é. Parece, mas não é, porque o Espírito Santo de Deus transforma. Isso é graça, é a unção de Deus sobre a nossa vida, amém? E aí está dizendo aqui Jesus Cristo: e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas. Quando Jesus fala dos publicanos e as prostitutas, ele está falando da escória da sociedade. Era o que havia de pior em matéria de lixo moral naquela sociedade. Eram os publicanos que cobravam os impostos do povo de Israel, era um judeu cobrando imposto, roubando o judeu. Eram as prostitutas que eram a marginalidade da sociedade. A mulher por si só já era completamente desvalorizada naquela cultura, ainda mais uma prostituta. Jesus estava falando do pior tipo de gente. Está dizendo o seguinte, que eles creram, e vocês, a igreja, vocês, os que conhecem a palavra, ao verem isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Jesus aqui está confirmando algo que ele falou em Mateus 20, quando ele diz sobre os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Existem muitas pessoas dentro da igreja, meu irmão e minha irmã, que estão ficando por último, porque não estão mais vivendo de acordo com a vontade da palavra do Senhor, não estão mais vivendo de acordo com aquilo que o Senhor te prometeu quando você foi salvo. O que o Senhor prometeu para você quando você só foi salvo? O que Deus prometeu para você quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo? A salvação? Não foi a salvação? Por essa salvação você vai lutar, você vai trabalhar, você vai até o final da sua vida galgando o teu espaço, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, salvando vidas, porque você ganhou uma promessa do Senhor, e essa promessa não vai falhar. Ele virá com uma recompensa de salvação para a tua vida em nome de Jesus. Só que a Bíblia está dizendo aqui que tem muita gente que vai ser salvo aos 45 do segundo tempo. Isso faz parte, isso vai acontecer. Isso é uma realidade. E quando Jesus Cristo conta aqui a parábola daquele homem que contratou os empregados, os empregados justamente brigaram com aquele homem, ou questionaram aquele homem, porque os que entraram por último ganharam exatamente a mesma quantia, o valor pago dos que entraram em primeiro lugar. E assim tem muita gente, meu irmão, dentro da igreja. Tem muita gente que durante a caminhada vai perdendo as suas forças, vai desanimando, porque afinal de contas já está salvo, afinal de contas já recebeu a salvação, afinal de contas já aceitei a Jesus, eu vou caminhando a minha vida aqui mesmo, o meu dinheiro que foi pago, colocando nessa moeda, nessa simbologia, eu já vou receber mesmo. E aí, meu irmão e minha irmã, aqueles que chegam por último, chegam sedentos, chegam clamando, chegam se arrependendo,
perdendo, chegam colocando o seu rosto no pó, chegam se colocando à disposição para o trabalho. Você vê em cima dos altares pregando, você vê sendo usado por Deus, você vê transformando vidas, você vê resgatando vidas, você vê sendo um instrumento na mão de Deus, porque essas pessoas, meu irmão e minha irmã, estão trabalhando. E quando você trabalhar, o Senhor vai te dar honra. Quando você trabalhar, o Senhor vai te dar unção. Quando você trabalhar, o Senhor vai dar mais graça sobre a tua vida. O Espírito Santo de Deus não vai desperdiçar a graça. Ele não tem por que derramar graça em cima de alguém que não queira trabalhar. Eu estou falando isso porque tem muita gente dentro da igreja que o Espírito Santo de Deus já disse o que é para você fazer e você ainda não se levantou para fazer. A Bíblia está dizendo que se você levantar para fazer, outras pessoas que merecem muito menos do que você vão entrar no reino de Deus na sua frente. É o que a Bíblia está dizendo. É o que nós precisamos acordar, igreja. Precisamos acordar para a necessidade de trabalhar. Deus nos disse, Jesus Cristo nos falou, para nós ganharmos almas, para nós pregarmos a palavra, para nós usarmos os nossos talentos, os nossos dons, usarmos o que nós temos na mão, para anunciar o Evangelho, ainda mais quando nós percebemos que os dias estão se aproximando. O dia está chegando, meu irmão. O dia está chegando, a igreja precisa ser chacoalhada, a igreja precisa se levantar, a igreja precisa pregar, a igreja precisa ir mais longe, a igreja precisa pregar a palavra do Senhor, senão muitos vão entrar na nossa frente e nós vamos ficar por último, porque para Deus o que importa é aqueles que se arrependem, aqueles que mudam de vida, aqueles que colocam a mão no arado, aqueles que se colocam à disposição para de verdade fazer a obra em nome de Jesus. Amém? E aí Paulo diz aqui, é pela graça. Como eu disse para você, meu irmão, essa mensagem que eu quero ministrar, que eu estou ministrando, pode até subir o louvor, essa mensagem que eu estou ministrando para você, não é uma mensagem para tocar na tua ferida, não é uma mensagem para acusar você, não é uma mensagem para me colocar numa condição de super crente e a igreja nem tanto. Meu irmão, eu fui tão questionado, eu fui tão exortado por essa palavra como você. Muita coisa eu vou mudar na minha vida a partir desse texto que o Senhor me deu. Muita coisa eu vou fazer diferente a partir dessa mensagem. Porque mensagem para ter efeito, ela precisa falar primeiro com o pregador. Hoje, quando eu sair daqui, eu vou meditar muito nela ainda. Eu vou meditar muito durante essa semana. Mas isso, meu irmão e minha irmã, é para todos nós. É para todos nós. Essa mensagem o Senhor me deu, e quando o Senhor me deu, Ele me revelou coisas que acontecem dentro da igreja. Pessoas que estão brincando com a graça. Pessoas que foram alvos da graça do Senhor. Pessoas que receberam essa graça. Eu costumo dizer uma frase, eu digo que pela graça o Senhor me tirou da desgraça e o pecado perdeu a graça. Porque é isso que acontece. A graça do Senhor, Ele te tira da desgraça de vida que você levava. E a partir desse tempo, a partir desse momento, quando você erra, quando você peca, quando você falha, aquilo não te traz mais graça. Você não quer mais viver daquela forma. Você quer ser diferente. E eu tenho, meu irmão e minha irmã, exatamente as mesmas lutas que você tem, as mesmas. As mesmas. Paulo diz lá na sua carta, dizendo que ele tinha um espinho na carne, e ele orou por 3 vezes pedindo para que o Senhor tirasse aquele espinho, e o Senhor olhou para ele e disse assim: Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor te basta, meu irmão, contra esse espinho na carne que você tem, essa luta diária que você enfrenta, essa batalha constante que você tem enfrentado. Talvez isso seja o teu espinho na carne, mas a graça do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida, isto basta para fazer você vencer em nome de Jesus. A graça. Mas tem muita gente que brinca com essa graça, mesmo sem querer, não leva a sério a graça do Espírito Santo, o favor. Graça significa favor, o favor de Deus sobre as nossas vidas. O favor de Deus sobre a tua vida, quando Ele te tirou de onde você estava, quando Ele te livrou da morte, quando Ele mudou o teu relacionamento, quando Ele mudou a tua casa, o teu casamento, o teu relacionamento, a tua vida foi mudada através dessa graça, e essa graça que está sobre a tua vida precisa alcançar outras pessoas, essa graça precisa atingir outras vidas, e você é o referencial. As pessoas estão olhando para você,
Você está sendo exemplo para muita gente. Você está sendo referência para muita gente. Através dessa graça. Essa graça, meu irmão, ela atrai. Essa graça, ela chama para perto. Essa graça faz com que as pessoas queiram aquilo que você tem. Elas não sabem ao certo o que você tem, mas elas veem em você algo diferente, um brilho no olhar, uma atitude diferente. As pessoas querem estar perto de você. Tudo isso é através dessa graça, e essa graça precisa ser valorizada. Essa graça precisa ser buscada a cada dia. Essa graça precisa ser honrada a cada dia. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Existem aquelas pessoas que, por causa da culpa, por causa da vergonha, por causa dos erros que cometeram, pensam que para elas não tem mais jeito. Pensam que a vida delas não vai mudar, porque afinal de contas elas perderam o tempo da visitação, elas perderam o tempo do chamado, perderam tanto tempo por causa dos erros que cometeram. E a Bíblia diz que o chamado e os dons são irrevogáveis. Enquanto você está respirando, enquanto você está vivo, ainda há tempo para você exercer o chamado que Deus te deu. Todos nós. Só que essas pessoas se culpam. Essas pessoas se acham indignas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que você é indigno, se você acha que você é imerecedor, se você acha que por causa dos seus erros, das suas falhas, daquilo que você cometeu no passado, hoje você não tem dignidade para exercer aquilo que Deus quer que você faça, eu quero dizer uma coisa para você: você está muito mais próximo do reino de Deus do que aquele que acha que já merece. Você está muito mais próximo, porque é isso que a palavra do Senhor nos diz. Quando nós entendemos isso, nós estamos muito próximos de nos arrependermos e de fato exercermos aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Para você que não se acha merecedor, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Ele diz assim: eu mesmo sou aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e dos seus pecados eu não me lembro mais. É Deus, Ele apaga as suas transgressões. O teu amor pelo Senhor, o teu amor pelo propósito, o teu amor por aquilo que o Senhor fez na tua vida, apaga todos os erros que você cometeu, e dos seus pecados o Senhor não lembra mais. Então não deixa nunca mais, meu irmão e minha irmã, o inimigo dizer para você que você não é merecedor. Não deixa nunca mais o inimigo colocar na tua cabeça que você é um indigno, que você não vai chegar lá, que passou o teu tempo não passou. Se você está ouvindo essa palavra hoje, seja por aqui ou pela rádio, Deus está te chamando para que hoje você comece a tomar uma posição e se relacionar com Ele, e exercer aquilo que Ele quer que você faça, em nome de Jesus. Então eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé. Por um grupo de pessoas. Não me interessa se você errou muito, se você errou pouco, se você tropeçou lá atrás, se você está tropeçando hoje. Não me interessa, não interessa para Deus, não interessa para ninguém aqui qual é o teu erro. Eu só tenho uma pergunta para fazer para você. Existe alguma coisa que hoje nessa mensagem o Espírito Santo de Deus te lembrou, e a partir desta avivamento na tua memória que o Espírito Santo de Deus provocou, você entendeu e você se arrependeu de algo que você fez ou está fazendo? Se existe alguém aqui que hoje quer se arrepender no altar, pedir perdão a Deus pelos erros que tem cometido ou cometeu, quer reconciliar, quer exercer de novo o seu chamado, quer deixar aqui os erros que você tem cometido. Eu nunca roubei, eu nunca matei, mas existem muitos erros que nós cometemos todos os dias. João Batista, quando disse: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, ele disse o seguinte:
Ele chamou as pessoas, aqueles que iam, de raça de víboras. E às vezes a gente acha a palavra forte, como se fosse pessoas más e tudo mais. Mas sabe o que ele estava querendo dizer com raças de víboras? Ele estava querendo falar daquele pecado que fica na moita. Ele estava querendo falar daqueles erros que ninguém sabe. Talvez ninguém nunca vai saber dos erros que você tem cometido. Ninguém vai saber. Mas você e Deus sabem. E é isso que você precisa se arrepender. É isso que você precisa hoje determinar no teu coração. Olha, eu vou mudar a partir de hoje. Eu vou deixar aqui o meu erro e eu vou exercer o que Deus quer que eu faça na minha vida. Em nome de Jesus, eu vou glorificar o nome do Senhor através da minha vida. Se existe alguém aqui que precisa se arrepender, eu quero que você saia do teu lugar e venha à frente, em nome de Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Aleluia. Querido Espírito Santo, o que somos nós, Senhor Deus, sem a Tua compaixão? O que somos nós, Senhor Deus, sem a Tua graça, Pai? Querido Espírito Santo, todos nós somos falhos. Todos nós, Senhor Deus, erramos todos os dias. E por isso a Tua palavra diz que as Suas misericórdias são novas a cada manhã. Porque não existe um dia, querido Espírito Santo, que nós não falhamos. Não existe um dia, querido Espírito Santo, que nós não pecamos. Mas nessa noite, querido Deus, nós queremos, Pai, deixar aqui no altar, deixar aqui, Senhor Deus, aquelas falhas, Senhor, que há tempos e tempos vem nos perseguindo. Aquela luta, querido Espírito Santo, constante. Aquilo que o tempo todo tenta nos tirar do alvo. Porque a palavra pecado significa errar o alvo. Aquilo que nos tira, Senhor Deus, da direção, da cruz, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nos impede, Senhor, de fazer a obra, o propósito. Sabemos, Senhor, o que o Senhor colocou dentro do nosso coração. Mas por causa da culpa, da vergonha, da humilhação, da acusação, por causa de pessoas, muitas vezes, querido Deus, nós deixamos de exercer. Muitas vezes, querido Espírito Santo, nos sentimos acuados, medrosos. Mas a Tua palavra diz que a Tua graça nos basta. A Tua palavra diz que a Tua graça sobre as nossas vidas é um dom de Deus. E a Tua graça vem mediante ao arrependimento, Senhor. Aqui estamos todos nós, querido Espírito Santo, arrependidos, Pai, pelas nossas falhas. Arrependidos, Senhor, pelos nossos erros. Arrependidos, Senhor, por tudo que de errado fazemos. E sabemos, Senhor Deus, que a partir de hoje, a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que apaga as nossas transgressões, que lança no mar do esquecimento as nossas transgressões, os nossos erros, por amor a Ti. E a Tua palavra diz que o Senhor, a partir desse momento, não se lembra mais. Por isso, neste momento, Pai, todo espírito de acusação, todo espírito de calúnia, tudo aquilo que vem no ouvido dos Teus filhos, da mente dos Teus filhos, para dizer que eles são, Senhor Deus, indignos de realizar o propósito, nós neutralizamos e anulamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. Querido Espírito Santo, esteja conosco em todo o tempo. Querido Espírito Santo, fortaleça as nossas mãos cansadas, fortaleça os nossos pés vacilantes. Fortaleça, querido Espírito Santo, nessa mensagem de confrontação, Pai. Essa mensagem, Senhor Deus, que faz nós refletirmos, olharmos para dentro. Mas a Tua palavra diz que a Tua palavra é espada, ela penetra, ela vai lá no íntimo, ela vai lá dentro,
ela discerne, ela separa todas as coisas. Querido Espírito Santo, nós tomamos posse da Tua palavra nesta noite, Pai, e que esta palavra seja, Senhor Deus, como um referencial de alerta para a Tua igreja, Pai, que nós precisamos andar, Senhor Deus, no propósito, comprometidos, Senhor Deus, aliançados com o Senhor. A Tua palavra nos ensina, Senhor Deus, igreja não é brincadeira, igreja não é clube social, igreja é a noiva pura, santa, imaculada, sem ruga do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja precisa ser um referencial. Se o Senhor vai fazer a obra na nossa nação, o Senhor vai levantar exemplos, o Senhor vai levantar referenciais, o Senhor vai levantar homens e mulheres, Pai, que aqueles que olhem para eles, vejam sim homens que falham, homens que estão sujeitos ao erro, homens que não são super-heróis, mas são homens e mulheres cheios da graça e da unção do Espírito Santo de Deus. E esta graça, essa unção, ela só vem com arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento, não existe avivamento sem quebrantamento, não existe avivamento, unção e graça sem nós anularmos e jogarmos fora toda a natureza carnal, os desejos carnais, os erros que nos afastam do altar, aquilo que nos enfrenta todos os dias, aquele espinho na carne. Precisamos lutar todos os dias, querido Espírito Santo, e a Tua palavra diz que isso só é possível se o Senhor estiver conosco. É o Senhor Jesus Cristo que concede a graça, é o Senhor Jesus Cristo que divide e compartilha a graça de acordo com a Tua vontade sobre cada um de nós. Por isso eu te peço neste momento, querido Espírito Santo, visita a igreja com graça, venha sobre todos nós, querido Espírito Santo, nesta noite, com unção, com mover, com libertação, com restauração. Venha sobre todos nós, querido Espírito Santo, com convencimento, porque é só o Teu Espírito Santo que convence, é só o Teu Espírito Santo que pode de verdade fazer a obra. O homem não pode, o pastor não pode, o músico não pode, ninguém pode fazer a obra, é só o Espírito Santo de Deus que faz, executa e realiza tudo em todos. Por isso, querido Espírito Santo, eu te peço neste momento, entra no coração de cada um, Pai, fortaleça-os, Pai, que essa semana seja uma semana de ricas bênçãos, que essa semana seja uma semana, Senhor Deus, de realizações, mas que acima de tudo, esta semana seja uma semana de obediência e fidelidade à Tua palavra. Que todos nós, Senhor Deus, sejamos obedientes à Tua palavra. Coloque em nós, Espírito Santo, o temor, a reverência, a obediência diante da Tua palavra. Coloque em nós, querido Espírito Santo, não basta acreditar, a Tua palavra diz que até os demônios creem e tremem. O que o Senhor espera de nós é obediência, é fidelidade, é comprometimento, é aliança. Neste momento, querido Espírito Santo, como igreja, com essas pessoas que estão aqui à frente, com toda a igreja que está junto comigo orando, querido Espírito Santo, nós renovamos a nossa aliança de fidelidade e de comprometimento contigo, querido Espírito Santo. Venha sobre nós essa semana, levanta a igreja nesta terra, levanta a igreja nesta nação, que os nossos próximos governos, que os próximos anos do Brasil, sejam os melhores anos nesta terra, porque o Espírito Santo de Deus atua na igreja, e a graça do Senhor está sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Nos livra de toda cilada, nos livra, Senhor Deus, do laço do passarinheiro, nos livra, Senhor Deus, das armadilhas, nos livra, Senhor Deus, da tentação, nos livra, querido Espírito Santo, através da Tua graça. A Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se aperfeiçoa, Senhor. Somos fracos, somos falhos, somos dignos de misericórdia, mas todos nós somos do Senhor Jesus Cristo.
todos nós nos colocamos debaixo da tua potente mão, Pai, em obediência à tua palavra, crendo que todas as promessas se realizarão. Tudo o que o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Tudo o que o Senhor fez na sua palavra em promessas, de bênçãos, de crescimento, de vitória, de provisão, tudo isso se cumprirá, mas só se cumprirá se nós entendermos que precisa haver compromisso, fidelidade e obediência, não a homens, não a religião, mas a tua palavra. A tua palavra é norte, a tua palavra é bússola, a tua palavra é manual, a tua palavra é que nos orienta, a tua palavra é a luz, a tua palavra é que transforma, querido Espírito Santo. E nós nos colocamos à disposição da obediência e de obedecer fielmente a tua palavra, crendo que o Senhor nos purificou, o Senhor nos lavou, o Senhor tirou de nós toda a dor, toda a culpa, todo o pecado, tudo aquilo que nos enlameava, que nos sujava, que nos fazia ficar prostrado. Tudo isso o Senhor levou na cruz do Calvário. Estamos livres, estamos fortes, estamos prontos, estamos preparados, querido Espírito Santo, para deixar o Senhor agir em nós, fazer a obra em nós, realizar o propósito em nós, através da graça do teu Espírito Santo. Essa é a oração que eu faço, Espírito Santo de Deus. Essa oração que nós fazemos como igreja. Tomamos posse dessa palavra, Pai. Tomamos posse de cada palavra, porque é a tua palavra, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Graças, meu Senhor Jesus, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Aleluia, amém. A palavra serviu para a igreja? Uma palavra de reflexão, uma palavra de confronto, mas é uma palavra verdadeira, porque está na palavra do Senhor. E certas vezes nós precisamos ser chacoalhados, precisamos ser confrontados, porque às vezes nós caímos no erro de só vitória, só promessa, só portas abertas, prosperidade, muitas, tudo isso é verdade, só que só vem mediante obediência e fidelidade. Não adianta nada pregar sobre prosperidade se nós não estivermos alicerçados na obediência da palavra do Senhor. Não adianta nada. É obediência, é fidelidade, é compromisso. Então é importante nós refletirmos, é importante, amém? Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.